Urgente. Isso vai acontecer ainda hoje. Não é exagero, não é boato, é algo que o Padre Pio alertou há décadas. E por mais que pareça assustador, ignorar isso agora pode custar muito mais caro do que você imagina. Há algo acontecendo por trás do que seus olhos conseguem ver. Uma força espiritual que se move de forma silenciosa, mas certeira, e que já começou a tocar aqueles que estão mais distraídos, mais cansados, mais frágeis. Há sinais. Eles estão em todo lugar. E se você sente que algo estranho vem rondando a sua casa, sua mente, seus sentimentos, você não está louca. Tem coisa grande vindo. E já chegou. A primeira coisa que você precisa entender é que o mal não chega com barulho. Ele vem devagar, disfarçado. Entra quando você já está cheia de dores, de lutas, de noites mal dormidas e pensamentos cansados. É nessa hora que ele se aproveita. E se você anda com o coração apertado, se tem chorado escondido, se a sensação é de que tudo está desmoronando, saiba que essa mensagem é para você. Porque Padre Pio viu isso, viu esse tempo em que as pessoas perderiam a fé, em que o desespero se tornaria rotina. Ele disse: virão dias em que os bons parecerão fracos e os fracos parecerão vencidos. E esses dias são agora. Tem coisa que só o céu consegue explicar. Aqueles atrasos, aquela resposta que não chegou, aquele silêncio onde você só queria um sinal. Tudo isso é parte do que está sendo revelado agora. Mas cuidado, porque quanto mais você se afasta da oração, mais vulnerável você fica. Há presenças que se alimentam da sua dúvida. Há forças que entram quando você desiste e por isso, hoje, mais do que nunca, você precisa entender. Isso não é só mais um aviso, é um alerta urgente. Se você ignorar, talvez não tenha mais tempo para se proteger. Quantas vezes você já sentiu que algo estava errado e preferiu calar? Quantas vezes percebeu que o ambiente ao seu redor ficou pesado, estranho, e mesmo assim fingiu que era coisa da sua cabeça? Pois não era. Tem gente sendo atacada espiritualmente dentro da própria casa, dentro do próprio corpo. Padre Pio dizia que o inimigo agiria com fúria contra os filhos da fé, especialmente contra aqueles que estavam prestes a vencer. Se você sente que tudo piorou de repente, que as lutas aumentaram, que parece que a dor virou rotina, é porque sua bênção está próxima. Mas o inimigo sabe disso. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Quando a alma está cansada, tudo começa a aparecer sem cor. E se você anda se sentindo apagada, invisível, esquecida até por Deus, não pense que Ele te deixou. Deus te escondeu. Escondeu para te proteger porque o inimigo estava te mirando. Escondeu porque te ama demais para te perder nessa guerra que você nem sabia que estava lutando. Mas agora chegou a hora. Ele está te chamando para sair do esconderijo. Porque hoje, sim, hoje mesmo, algo vai mudar. Só que você precisa estar em oração, precisa estar em vigilância, porque quando essa batalha começar de verdade, só vai vencer quem estiver com o coração firme. O dia de hoje não é como os outros. Tem gente acordando com um peso no peito sem saber explicar. Tem gente sentindo dores que os médicos não entendem. Vontade de sumir, de fugir, de desistir. Isso não é coincidência. É espiritual. É a tempestade que foi anunciada há décadas. Padre Pio escreveu cartas avisando que muitos cairiam não por falta de força, mas por falta de fé. O que você sente agora, essa inquietação, esse medo, essa angústia que não passa, é o céu te acordando, te chamando. E se você ignorar, as consequências podem ser sérias. Tem algo que o mundo espiritual está tentando mostrar para você, mas você precisa silenciar um pouco para escutar. Desligar o barulho de fora, das críticas, das dúvidas, da ansiedade e ouvir com o coração. O que você sente não é fraqueza,
é sensibilidade. Você está sentindo porque é escolhida, escolhida para ser protegida, para ser instrumento de cura na sua casa, para ser força mesmo quando ninguém te entende. Mas para isso, você precisa reagir, precisa clamar, porque o céu só age quando você chama. Deixe eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Tem batalha que você venceu e nem percebeu. Sabe aquela doença que parecia que ia te levar? Ela não levou. Sabe aquele problema que parecia sem saída? Ele se calou. E você está aqui. Você sobreviveu. Você venceu. Mas agora vem o teste final. Porque quando a vitória está perto, o inimigo fica desesperado. Ele usa gente da sua família, mexe com o seu sono, te ataca nos pensamentos. E você começa a pensar que é loucura, que está ficando doida. Mas não está. Você está sendo provada, e quem aguenta a prova recebe a promessa. Não ignore os sinais. Se você tem tido pesadelos, sensações estranhas, se tem ouvido barulhos em casa, se os aparelhos quebram do nada, se os animais estão inquietos, se você se sente pesada, isso é real e precisa de oração urgente. Padre Pio dizia, a oração é a arma mais poderosa contra o mal. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar e se ajoelhar. O resto Deus faz. Mas ele precisa do seu sim, do seu pedido, do seu clamor, porque ele nunca invade. Ele espera ser chamado. Quantas vezes você pediu um milagre e achou que Deus não ouviu? Mas ele ouviu. Só estava esperando a hora certa. E essa hora chegou. Mas vai doer. Porque para vencer essa batalha, você vai ter que se afastar de quem não entende sua fé. Vai ter que suportar o silêncio, vai ter que continuar acreditando mesmo quando tudo parecer perdido. Mas é aí que o milagre acontece. Quando você não vê saída, mas continua. Quando tudo diz não, mas você diz amém. Quando o mundo ri, mas você ora e chora e acredita mesmo sem forças. Declare eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Escreva Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Padre Pio também dizia que muitos anjos estão entre nós, mas eles não aparecem para qualquer um. Só para quem tem o coração limpo. Só para quem não desiste. E talvez você nem saiba, mas já foi salva por um anjo. Naquele dia em que você quase atravessou a rua e voltou. Naquela hora que deu vontade de gritar, mas você calou. Naquela noite em que a dor era tão forte que você quase cedeu, mas não cedeu. Isso não foi sorte, foi proteção. E agora, mais do que nunca, esses anjos estão agindo. Você acha mesmo que passou por tudo o que passou para terminar assim? Não, minha amiga, Deus não te sustentou até aqui para te deixar cair agora. Mas Ele precisa que você abra a boca e diga que confia, diga que crê, porque a palavra tem poder. E o inimigo se apavora quando ouve uma mulher de fé dizendo, Jesus, eu confio em vós. Se você sente que essa mensagem é para você, não ignore, comenta, ora, clama. O céu está ouvindo agora mesmo. Deixe, eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Declare, amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. E mesmo que tudo pareça igual, não está. O mundo mudou. O tempo espiritual mudou. A luta está maior, sim. Mas a promessa também tem. Bênção que já saiu do céu com seu nome. E ela está chegando. Só que ela não entra onde há dúvida. Ela só pousa onde há fé. Então limpe sua mente. Pare de alimentar o medo. Não repita as palavras de quem não acredita, porque sua vitória depende do que você diz, do que você sente e do que você faz agora. Esse agora, escreva, Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus, e mesmo que seus olhos ainda não vejam nada mudando, sua alma já está sentindo.
E se você sente esse arrepio estranho, essa inquietação silenciosa, esse chamado que ninguém mais entende, é porque você foi escolhida para ouvir isso hoje. Você precisava ouvir isso hoje, porque enquanto muitos ainda estão dormindo espiritualmente, você está sendo acordada, você está sendo avisada, o céu está te puxando de volta. Mas atenção, esse aviso não vai se repetir. Essa chance não vai voltar. É agora ou você corre o risco de deixar a bênção passar. Tem pessoas que já perderam tudo por não ouvirem a voz que vinha do alto. Gente que ignorou os sinais e depois viu tudo desabar. Não seja mais uma. Não espere o pior acontecer para então clamar. Padre Pio dizia: a alma que não vigia será visitada pela dor. E há muitos sofrendo hoje não por castigo, mas por não se protegerem espiritualmente. Você está sendo cercada por forças que querem roubar sua paz, sua saúde, sua fé, sua família. E se você continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo, vai cair no laço. Algumas dores não vêm do corpo. Elas vêm do invisível. Vêm do que você não vê, mas sente. Essa angústia que aperta o peito, essa tristeza sem motivo, essa sensação de que tem algo errado, tudo isso é espiritual. E se você não fechar as brechas, se não buscar proteção, isso vai crescer. Vai tomar conta da sua mente, vai virar doença, vai virar solidão. Não brinque com o que é sério. O mundo está em guerra espiritual e você precisa estar do lado certo, do lado que ora, do lado que vigia, do lado que acredita. E se você ainda pensa que isso é exagero, pare agora e pense nas últimas semanas. Quantas coisas estranhas aconteceram. Quantos imprevistos, quantos conflitos, quantas perdas de energia, quantos dias com o coração apertado. Você acha mesmo que é tudo coincidência? Não é. É o alerta, é o prenúncio. Padre Pio dizia que os que vivem na ilusão serão os primeiros a cair. E essa frase não é só para quem está longe de Deus. É para você também que anda na fé, mas anda distraída, cansada, desanimada, e o inimigo se aproveita disso. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Você já reparou como os ataques sempre vêm quando você decide mudar? Quando você quer se levantar, algo te derruba. Quando você decide voltar a orar, algo te distrai. Quando você sente que precisa mudar de vida, vem um problema que te prende. Isso não é coincidência. É guerra espiritual. E quanto mais perto da sua bênção você está, mais o inimigo tenta te calar. Ele quer te ver desistindo, quer te ver em silêncio, quer te ver questionando Deus. E se você não resistir, vai perder tudo aquilo que estava prestes a ser seu. Acredite, o que está vindo do céu é grande demais. Mas o inimigo sabe disso. Ele vê, ele sente. Por isso ele tenta te atingir onde mais dói. Na sua saúde, no seu filho, no seu casamento, no seu sono. E se você não reagir agora, essa dor vai se transformar em prisão. Prisão emocional, espiritual, mental. Você vai viver, mas não vai se sentir viva. Vai continuar, mas sem força. E isso é o que o inimigo quer. Ele não precisa te matar. Ele só precisa te calar. Mas se você está ouvindo isso agora, é porque ainda há tempo. Deus ainda está te dando uma chance. E é uma chance rara, porque quando o céu se move, tudo ao redor treme. E é por isso que você está sentindo tanto. Seu corpo está reagindo ao que o Espírito já sabe. Há algo chegando, algo que vai mudar sua história, algo que vai colocar tudo no lugar. Mas primeiro, você precisa se alinhar com o céu. Precisa voltar a orar. Precisa abrir mão do que te afasta da fé. E precisa fazer isso agora, não amanhã, não depois, agora. Porque o tempo está se fechando. E só os que estiverem firmes vão permanecer de pé. Deixe eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida, escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Você acha que foi à toa que você perdeu aquele emprego? Que aquela amizade acabou?
que aquele relacionamento virou dor. Nada disso foi à toa. Deus tirou porque sabia o que vinha. Tirou porque viu o que você não viu. E agora você está aqui, ouvindo isso, com o coração apertado, mas com a alma sendo despertada. Porque hoje algo vai acontecer. E quem estiver sensível ao céu vai perceber, vai sentir, vai ver sinais, vai ouvir respostas, mas só quem estiver vigilante. Há coisas que só o mundo espiritual explica. E é por isso que muitos não entendem o que você sente, não entendem seu silêncio, não entendem suas lágrimas, mas Deus entende. E Padre Pio também entendia. Ele sofreu muito, mas nunca desistiu. E ele deixou avisos. Avisos sobre tempos como este. Tempos em que o mal se disfarçaria de bem. Tempos em que as pessoas dariam mais ouvidos às mentiras do que à verdade. E esses tempos são agora. Tem gente que acha que orar é perda de tempo, mas não sabe que é a oração que sustenta a casa, sustenta os filhos, sustenta a saúde. É a oração que fecha portas que o inimigo queria abrir. É a oração que atrasa acidentes, que cancela diagnósticos, que protege a alma. E você precisa voltar a orar com força, com verdade, com fé, porque há algo sendo decidido no mundo espiritual neste exato momento. E o seu nome está sendo citado lá em cima. Declare, eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Escreva, Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você não imagina o quanto já foi protegida. Você já escapou de coisas que nem sabe. Já foi livrada de armadilhas, de doenças, de acidentes, de traições. E tudo isso porque alguém orou por você. Talvez sua mãe, talvez sua avó, talvez alguém que já partiu. Mas agora é você quem precisa orar, porque agora é você quem precisa proteger sua casa, sua família, sua saúde, sua alma, e se você não fizer isso, ninguém mais vai fazer. Padre Pio dizia que cada oração sincera era como um grito que subia direto ao céu, e que Deus ouvia até os sussurros de uma alma cansada. Então, se hoje você só consegue chorar, chore, mas chore com fé. Porque cada lágrima sua tem valor. Cada oração sua tem destino, e o céu está de ouvidos abertos, mas o inimigo também. E se ele sentir que você vai vencer, ele vai tentar te calar ainda mais, vai tentar te isolar, vai tentar te confundir. Ele vai usar quem você mais ama para te ferir, vai usar palavras que te paralisam, vai usar situações para te fazer pensar que Deus te esqueceu. Mas Deus não esquece, Ele silencia para trabalhar, Ele esconde para proteger, e quando você menos esperar, Ele vai agir. Mas você precisa aguentar mais um pouco, só mais um pouco, e não é pouco de tempo, é pouco de fé, um esforço a mais, uma oração a mais, uma confiança a mais. Deixe eu confio em Deus se sente que sua vitória está chegando. Declare, amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Você já percebeu como tudo ao seu redor mudou? Como as pessoas estão mais frias, mais impacientes, mais sem fé? Isso não é acaso. É uma batalha espiritual invisível. E quem não perceber isso agora, vai sofrer depois. Vai perder coisas valiosas. Vai chorar por não ter vigiado, mas você ainda pode fazer diferente. Você ainda pode se alinhar com o céu, você ainda pode se proteger, mas precisa começar agora. O tempo da distração acabou. O tempo do arrependimento já está batendo à porta. Há coisas que não voltam. O tempo é uma delas. E a fé também. Quando a fé esfria, tudo apaga. E se você sente que está se apagando, se sente que está cansada, esgotada, sem forças, essa é a hora. Hora de se levantar, hora de clamar, hora de confiar mesmo sem entender, porque a sua alma sabe, ela está gritando. E essa mensagem é a resposta do céu
para esse grito, escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Então por que será que, justamente agora, quando você começou a querer se aproximar mais de Deus, tudo ficou mais difícil? Já parou para pensar nisso? Tem gente que só sente peso, tristeza, opressão e dor justamente quando decide voltar a rezar. E sabe por quê? Porque o inimigo pressente que você está prestes a quebrar a corrente que te mantinha presa. Ele sabe que, se você continuar, vai romper aquilo que há décadas tem sido usado contra você: o silêncio da alma. Ele sabe que você está perto de descobrir quem realmente é. E é por isso que ele quer te parar agora. Você precisa se lembrar: o inimigo nunca ataca o que não ameaça ele. Se está te atacando, é porque você tem algo muito precioso. E muitas vezes nem você sabe o valor que carrega. A quantidade de ataques espirituais que vêm disfarçados de cansaço, de desânimo, de problemas no coração, na família, nos filhos, é imensa. E se você continuar vivendo como se fosse tudo normal, vai acabar perdendo algo que ainda pode ser salvo: sua paz, sua sanidade, sua fé. Por isso hoje a escolha é sua. Vai fechar os olhos ou vai reagir? Não se iluda achando que pode enfrentar isso com força humana. Não pode. Você já tentou resolver sozinha e olha como está. Agora, cansada, sem direção, com medo de que tudo piore. E sabe de uma coisa? Pode piorar sim, e muito, porque há laços sendo preparados no invisível. Laços que vão parecer oportunidades, pessoas, convites, mas que, na verdade, foram enviados para te derrubar. Se você não estiver espiritualmente acordada, vai cair sem perceber. E quando perceber, talvez já seja tarde. É por isso que você precisa vigiar. E precisa orar como nunca. Há pessoas que foram tiradas da sua vida e você chorou por isso. Mas o que você não viu é que eram essas pessoas que abririam portas perigosas para você. Tem gente que foi embora porque Deus arrancou. Não foi perda, foi livramento. E o que está vindo agora exige que você esteja leve, atenta, em conexão com o alto. Porque Deus vai começar a agir com mais força. Só que junto com a bênção virá a prova. E quem não estiver preparado vai desabar. Vai culpar Deus. Vai perder o que estava quase recebendo. Declare: tenho fé. Se acredita no poder da intercessão divina, escreva amém. Se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Padre Pio dizia: a alma que não ora é como um corpo sem alma. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Estão vivas por fora, mas mortas por dentro. Caminham, mas sem direção. Falam, mas sem fé. Repetem palavras, mas não sentem mais nada. E talvez você esteja exatamente assim, fazendo tudo no automático, levantando, cuidando da casa dos outros, mas por dentro só o vazio. E esse vazio é o espaço que o mal procura. Porque onde Deus não ocupa, o inimigo entra. Quantas vezes você fingiu que estava tudo bem para não preocupar ninguém? Quantas vezes engoliu o choro, escondeu a dor, guardou a angústia para não ser julgada? E agora está aí, esgotada, cansada, com a alma ferida. Só que você não precisa mais fingir. Não agora, não diante de Deus, porque Ele conhece cada suspiro seu. E Ele está te chamando para se curar de dentro para fora. Mas isso só vai acontecer se você der o passo e confiar, mesmo sem entender. Você pode até não acreditar em tudo isso agora. Pode até pensar que é exagero, que é só mais um vídeo, mas daqui a pouco você vai lembrar dessas palavras. Vai lembrar do que foi dito e vai desejar ter prestado mais atenção. Porque quando o mal começa a se manifestar, ele não pede licença, ele entra sem bater e quando entra, destrói em silêncio. Começa nas pequenas coisas, depois toma tudo. Por isso não espere o fundo do poço, não espere a perda, não espere a dor.
você ainda pode evitar. Não ignore mais as sensações que o seu corpo tem dado. Aquele peso nas costas que não passa, a dor de cabeça constante, os calafrios no meio da noite, os sonhos estranhos, aquele sentimento de que tem algo te observando, isso tudo é real. E é sinal. Não adianta procurar explicações científicas para tudo. Tem coisa que só o espírito entende. E quando o espírito fala, o corpo sente. Se você não entender isso agora, vai continuar sofrendo sem saber por quê. E vai adoecer. Vai adoecer a alma. Vai adoecer o corpo. Deixe, eu confio, se acredita. Que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Escreva, eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. O maior truque do inimigo é te fazer pensar que ele não existe, que tudo isso é invenção, que é coisa da sua cabeça. Ele quer te manter cega, porque quando você enxerga, você reage. E quando reage, ele perde o controle. Você sabia que o inimigo tem medo de você? Sim, de você. Quando você está em oração, você se torna inacessível para ele. E é por isso que ele tenta de tudo para te desanimar, para te manter ocupada, para te fazer acreditar que está tudo bem quando na verdade você está sendo invadida lentamente. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Tem um plano sendo escrito no céu com o seu nome. Mas também há uma estratégia sendo montada no inferno para te impedir de receber isso. E a escolha entre um e outro está nas suas mãos. A sua alma está no meio dessa guerra. E cada decisão que você toma, cada pensamento que você alimenta, cada palavra que você diz, é uma arma a favor ou contra você. Cuidado com o que você tem permitido entrar na sua mente. Cuidado com o que você tem assistido, com o que tem escutado, com quem você tem andado. Tudo isso influencia. Você pode achar que suas orações são pequenas, que sua fé é fraca, que você está sozinha, mas o céu se move por quem não desiste. Você pode não ver agora, mas tem anjos trabalhando por você. Tem portas se abrindo enquanto você escuta isso. Tem cadeias sendo quebradas, mas precisa de uma atitude sua, precisa de um passo, precisa de uma palavra. Deus não age onde não é chamado. E hoje, agora, Ele está esperando ouvir sua voz. Sua alma. Declare eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Escreva. Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Padre Pio teve visões sobre dias de trevas. Dias em que muitos seriam enganados, em que o mal se disfarçaria de luz. E tudo está se cumprindo. Estamos vivendo dias em que as pessoas chamam o mal de bem, e o bem de exagero. Dias em que falar de Deus virou brega. Dias em que ser de oração virou motivo de piada. Mas são justamente esses os dias em que os escolhidos serão separados, e quem for fiel até o fim verá a glória. Mas quem vacilar vai cair. Não se iluda com o silêncio de Deus. O silêncio dele nunca é ausência, é movimento, é proteção, e é nesse silêncio que ele te esconde dos olhos do inimigo, que ele age onde você não vê. E é por isso que você não pode parar, mesmo sem entender, mesmo sem forças, porque enquanto você segue confiando, o céu segue agindo. Você não está sozinha, nunca esteve, mas agora você precisa provar que acredita. Precisa dizer, precisa declarar, deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Você sente que essa mensagem foi feita para você? Então ela foi. Nada é por acaso. O tempo está se apertando. Os sinais estão ficando mais claros. E se você não estiver protegida espiritualmente, será tragada pela confusão que vem aí.
Haverá dias em que não se saberá o que é verdade, em que muitos vão enlouquecer sem entender porquê, em que famílias vão se destruir por dentro. E só quem estiver com o coração em Deus vai conseguir resistir, vai sobreviver, vai vencer. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. E você que sente no peito uma aflição sem nome, uma ansiedade que te aperta o estômago nas madrugadas silenciosas, precisa entender. Não é coisa da sua cabeça. O que você sente é real. É espiritual. E enquanto você tentar resolver com remédio o que é da alma, vai continuar nesse ciclo. Cansa, eu sei, mas ignorar isso só dá mais espaço para o mal agir. Ele se infiltra onde há dúvidas, ele cresce no silêncio de quem parou de orar, e ele se alimenta da sua desistência. Se você não lutar agora, vai ser vencida sem perceber. Tem gente que já não consegue mais dormir em paz. Deita e vira, fecha os olhos e sente o ambiente carregado, sonhos ruins, visões estranhas, barulhos que ninguém mais escuta, acorda cansada, como se tivesse lutado a noite inteira. E de fato, lutou. Sua alma está travando uma guerra enquanto o corpo tenta descansar. Mas descansar como se o espírito está em alerta? Se você não cobre sua cama com oração antes de dormir, está dormindo vulnerável, aberta, exposta. E há espíritos que esperam justamente esse momento para atacar. Você percebe como, de uns tempos para cá, tudo ficou mais difícil? Coisas pequenas viraram grandes. Pessoas próximas começaram a agir de forma estranha. Coisas quebrando dentro de casa. Planta que murcha sem explicação. Gato que mia pro nada. Criança que chora sem motivo. Isso são manifestações. O mundo espiritual se comunica com sinais. E se você ignora, você perde a chance de reagir. Você precisa abrir os olhos agora, enquanto ainda há tempo. Porque quando o mal se instala, expulsar exige esforço, oração, jejum e muitas vezes dor. Se o que você está sentindo ultimamente é uma vontade absurda de sumir, de parar tudo, de largar a vida como ela está, então é porque o inimigo já começou a mexer no seu emocional. Ele planta ideias sutis, vai enfraquecendo a sua resistência, te isola, te cansa, te faz acreditar que a culpa é sua. E quando você se cala, ele grita, ele toma espaço, ele cresce. Por isso, você precisa se levantar agora. Mesmo que chorando, mesmo que cambaleando, você precisa lutar pela sua alma. Porque ninguém mais vai lutar por você como você mesma. Declare: tenho fé. Se acredita no poder da intercessão divina. Escreva amém. Se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Talvez o que esteja bloqueando sua vida hoje nem seja algo que você fez, mas algo que foi lançado sobre você, maldição hereditária, inveja antiga, palavra de destruição que alguém lançou quando você ainda era criança. Essas coisas ficam, criam raízes na alma. E você vai carregando isso sem saber por que tudo dá errado, por que tudo trava, por que tudo se repete. E se não cortar isso na raiz, vai continuar vivendo o mesmo ciclo, ano após ano. Gente nova, mesmo sofrimento, novas chances, mesmos fracassos. Isso não é normal, isso é espiritual. Padre Pio dizia que o inimigo conhece nossas fraquezas melhor do que nós mesmos. Ele observa, ele estuda, e ele vai usar justamente aquilo que você ama para te atingir. Ele atinge a saúde da sua filha, o coração do seu marido, o futuro do seu neto. Ele entra onde você tem afeto, porque onde há amor, há vulnerabilidade. E se você não cobre com oração quem você ama, está deixando eles abertos aos ataques do mal. É duro ouvir isso, eu sei, mas é a verdade. E você precisa agir agora, ou vai ver coisas que jamais pensou presenciar. Você está sendo atacada não porque é fraca, mas porque está perto de algo grandioso. Você sente como se tivesse um bloqueio invisível, algo que te prende, que te
impede de avançar. E quando finalmente parece que vai dar certo, tudo volta para o mesmo lugar. Isso não é coincidência. Isso é uma barreira espiritual que precisa ser quebrada. E ela só será rompida com jejum, oração, clamor sincero. Deus quer fazer, mas precisa do seu sim, do seu esforço, da sua decisão. Não é automático, é espiritual. E depende de você. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E não pense que é só você que está passando por isso. Tem muita gente ao seu redor vivendo o mesmo caos, mas com medo de falar. Porque o mal também trabalha no silêncio. Ele faz com que as pessoas tenham vergonha de buscar ajuda. Faz com que a dor vire segredo. E o que é escondido, ele domina. Você precisa quebrar esse ciclo, precisa falar, precisa clamar, precisa abrir a boca e dizer: basta, porque se você continuar calada, o inimigo continua comandando a sua vida. O que Padre Pio revelou não era só para o passado, era para agora. Ele falou que o tempo viria e poucos estariam preparados. E você, está preparada? Você está com a fé fortalecida ou tem vivido pela força do hábito? Você tem orado com verdade ou só repetido palavras vazias? Porque o que vem pela frente vai exigir fé viva, fé ativa, fé que clama, fé que intercede, fé que declara. E se você não tiver isso, vai ser levada pela tempestade. E quando perceber, talvez já tenha perdido demais. Deixe "eu confio" se acredita. Que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Escreva "eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. É fácil acreditar quando tudo está bem, mas você foi chamada para acreditar mesmo quando tudo parece desabar. Você foi escolhida para manter a chama acesa quando todos ao seu redor já apagaram. Você foi separada para ser luz na escuridão. Mas como ser luz se você mesma está apagada? É por isso que Deus está te sacudindo agora. Ele está usando essa dor para te acordar. Está usando essa aflição para te chamar. Porque se fosse com carinho, você não escutaria. Mas agora você está ouvindo. E isso já é o começo da cura. Quantas vezes você pensou em desistir? Em abandonar tudo? Em sumir sem deixar rastros? E o que te impediu foi só aquele sentimento. Ainda tem algo para mim. Pois saiba, tem sim, tem algo muito maior te esperando. Algo que o inimigo quer impedir a todo custo. Mas que, se você se levantar hoje, ainda vai alcançar. Não porque você é forte, mas porque Deus é fiel. Porque o céu está pronto para agir. Mas o céu só age onde há fé, onde há clamor, onde há obediência. Você sente que a sua casa não é mais a mesma, que o clima mudou, que os ambientes estão pesados. Isso é presença espiritual. E não adianta abrir janela ou trocar de lugar. Tem que orar, tem que expulsar, tem que clamar pelo sangue de Cristo sobre cada parede, sobre cada canto, sobre cada colchão. Porque há lugares onde a escuridão se esconde, e ela só sai quando a luz entra. Você precisa se levantar e tomar autoridade espiritual sobre a sua casa, ou vai ver tudo se deteriorar diante dos seus olhos. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você está aqui por um motivo. Está ouvindo isso porque Deus te trouxe. Nada disso é acaso. Essa mensagem é um aviso, uma última tentativa do céu de te alertar, porque a partir de agora tudo pode mudar, pro bem ou pro mal. Vai depender da sua resposta, do que você vai fazer depois de ouvir isso. Vai depender da sua entrega, porque o céu já decidiu agir, e o inferno também, e você está no meio. Você decide quem vai vencer. Tem coisas que só a oração muda, só a fé desfaz, só o céu resolve. Mas o céu quer ver sua atitude, quer ouvir sua voz, quer sentir sua entrega. Você vai continuar assistindo sua vida desmoronar? Ou vai levantar,
agora mesmo e declarar que acabou o tempo do sofrimento, que acabou o tempo do medo, que acabou o tempo da dúvida? Você pode, você deve, porque há uma promessa te esperando. Mas ela só se cumpre para quem acredita até o fim. Deixe, eu confio. Em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Declare, amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Escreva, Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Tem algo que você precisa saber. O mundo espiritual não espera você se sentir preparada. Ele age quando menos se espera. Ele ataca quando você está distraída, quando você pensa que está tudo em paz, quando abaixa a guarda, é aí que ele entra. É assim que as brechas são abertas. Uma conversa maldosa, uma mágoa guardada, um perdão negado. Essas coisas pequenas viram rachaduras invisíveis na alma. E é por essas rachaduras que o mal escorre, entrando devagar, te dominando em silêncio. E quando você percebe, já está cercada de medo, de dor, de solidão. Por isso, não brinque com o espiritual. Não brinque com o que não se vê. Muita gente só reage quando é tarde demais. Quando já perdeu o marido, quando o filho se afastou, quando a doença se instalou, quando a mente já está tomada por confusão. Mas você está sendo avisada agora. Não precisa esperar o fundo do poço. Você ainda pode mudar. Ainda pode se proteger, mas precisa parar de justificar o mal. É só uma fase ruim. Não, não é. É ataque, é ação maligna. E se você continuar ignorando, vai acabar achando que essa dor é sua. Mas não é. É uma presença que precisa ser retirada agora. E só Deus pode fazer isso. Sabe aquela sensação de que algo ruim vai acontecer? Que parece que tem uma sombra te seguindo? Que qualquer momento algo terrível vai acontecer com alguém da sua família? Não ignore isso. Essa sensação é o Espírito Santo te alertando. Deus fala assim, ele inquieta o coração de quem ele quer proteger. Mas se você calar essa voz com distração, com ocupações, com reclamações, você perde o aviso. E quando o céu para de avisar, o perigo já chegou. Essa noite, antes de dormir, ore como nunca, porque há livramentos sendo liberados, e só vai receber quem estiver com o coração aberto. Padre Pio falava com clareza sobre o perigo do costume. A alma que se acostuma com o mal, que normaliza a dor, vai afundando aos poucos, e é isso que tem acontecido com muitos. Se acostumaram com a vida quebrada, com a fé fraca, com a tristeza constante. Se acostumaram a chorar escondido, a esperar o pior, a achar que não tem mais jeito. Mas tem, ainda tem. Só que você precisa reagir agora. Porque se o inimigo perceber que você se entregou, ele vai tomar tudo. Não vai parar até te ver destruída por dentro, sem fé, sem vontade, sem vida. Declare, tenho fé, se acredita, no poder da intercessão divina. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Tem uma presença pesada que está rondando muitas casas agora. Ela se alimenta de brigas, de mágoas, de palavras malditas. E ela entra em ambientes onde ninguém mais ora, onde as pessoas vivem reclamando, onde a televisão fica ligada em tudo o que é podre, violento e sujo. Essa presença suga a alegria da casa, tira o sono, atrai doenças e bloqueia tudo. Você sente que sua casa já não tem mais leveza? Já não tem mais risos? Já não tem mais descanso? Isso não é normal, isso é espiritual e precisa ser quebrado agora. Antes que vire rotina, você precisa entender, o inimigo não destrói de uma vez. Ele vai aos poucos. Primeiro, ele afasta sua vontade de orar. Depois, ele rouba sua alegria. Depois, começa a mexer com suas emoções. Coloca pensamentos estranhos, medos sem sentido. Depois, ele te isola, te faz achar que ninguém te entende, que ninguém te ama. E é aí que ele domina, é aí que ele aprisiona. E quando você tenta se libertar, parece que não consegue mais.
Por isso, você precisa agir enquanto ainda tem força, porque vai chegar um ponto que só um milagre vai te tirar do lugar onde você se enfiou. Não ignore mais os sonhos que você está tendo. Eles são mensagens, são visões. Se você tem sonhado com pessoas mortas, com escuridão, com água suja, com perseguições, com quedas, são sinais. Padre Pio dizia que Deus avisa os seus através de visões, mas o inimigo também pode tentar assustar, e quando ele entra nos sonhos, é porque já encontrou alguma brecha aberta. Peça discernimento. Ore antes de dormir. Clame pela proteção dos anjos, porque há uma batalha acontecendo enquanto você dorme, e quem ora vence até dormindo. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Escreva, eu tenho esperança, se sabe. Que Deus nunca te abandona. Tem algo que precisa ser dito. Existe inveja sobre a sua vida. Gente que te sorri, mas que te deseja o mal. Gente que diz que está torcendo por você, mas que secretamente quer te ver fracassando. E se você não estiver protegida espiritualmente, essas palavras têm poder. A inveja é uma força real. E quando ela é dirigida com intenção, pode fechar caminhos, gerar doenças, criar bloqueios. Por isso, você precisa se blindar todos os dias, com oração, com jejum, com palavras de fé, com declarações de proteção. Não ande mais desprotegida. Você não percebeu que depois daquela visita tudo piorou? Que depois daquela ligação seu humor mudou? Que depois daquela conversa uma tristeza tomou conta de você? Isso é transferência de energia, é espiritual. E se você não fecha o seu campo espiritual, vai continuar recebendo cargas negativas sem entender por quê. Ore antes de encontrar qualquer pessoa. Ore antes de sair de casa. Peça discernimento, porque muitos estão sendo usados pelo mal sem nem perceber. E se você estiver vulnerável, vai ser atingida. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já percebeu que toda vez que algo bom vai acontecer, surge um problema? Um atraso, uma briga, um mal-estar. É o inimigo tentando impedir sua bênção de chegar. Ele sente quando o céu se movimenta a seu favor. E ele age rápido, ele causa acidentes, ele desvia rotas, ele atrasa decisões. E se você não estiver orando, ele consegue. Você precisa declarar sobre sua vida: nada vai me impedir, nenhum mal vai me tocar. Porque as palavras têm poder, e você precisa começar a usar as suas a favor do céu, e não da derrota. Padre Pio dizia que quem permanece fiel em meio à dor, recebe honra dobrada. E você, mesmo com toda essa dor, ainda está aqui, ainda está buscando, ainda está tentando entender o que está acontecendo. Isso já é fé, fé viva, fé guerreira. Mas agora você precisa dar o próximo passo, entregar tudo, não só parte, não só quando está difícil, mas tudo. Sua casa, sua família, seus sonhos, sua saúde, porque Deus só pode agir por inteiro quando você entrega por inteiro. Declare: eu creio se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda crê. Algo dentro de você ainda tem esperança. E esse algo é a centelha que o céu precisa para acender de novo a luz dentro da sua alma. Você não está sozinha. Nunca esteve. Tudo o que você passou, por mais doloroso que tenha sido, teve um propósito. Deus não desperdiça dor. Ele transforma, ele cura, ele reconstrói. E agora chegou o momento. Agora é a sua hora. Hora de ver o invisível agir. Hora de sentir o impossível acontecer. E se nesse momento você estiver chorando, saiba, o céu está vendo suas lágrimas.
Cada uma delas está sendo recolhida, e elas serão devolvidas em forma de cura, de respostas, de livramentos. Mas você precisa se manter firme. O inimigo vai tentar ainda mais, vai te provocar, vai tentar te parar, mas você já entendeu, você já foi despertada, e quem desperta não volta a dormir. Quem acorda não volta a ignorar. Deixe "eu confio em Deus", se sente que sua vitória está chegando. Declare "amém, eu creio". Se confia no plano divino que está por vir. Escreva "Jesus, eu confio em vós". Se acredita no poder transformador de Deus. Você foi chamada para viver o sobrenatural. E ele começa agora. Você crê? Então declare. Com fé. Com força. Porque algo poderoso está prestes a acontecer. E quem duvidar, vai ver. Mas quem crer, vai viver. Amém.